Desde a década de 1970, todo 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Nacional. A data faz referência aos primeiros registros em imagens feitos em terras brasileiras, pelas mãos do ítalo-brasileiro Afonso Segreta em 1898 na entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, a bordo do navio Brésio. Há de fato muito o que comemorar. Em 2025, o cinema brasileiro consolidou sua recuperação com recordes estruturais e faturamento expressivo, com 215 milhões de reais arrecadados e 11,1 milhões de ingressos vendidos para 367 filmes nacionais em cartaz. O setor alcançou a marca histórica de 3.554 salas de cinema ativas e um aporte recorde de 1,41 bilhão de reais em recursos públicos, expandindo a infraestrutura do parque exibidor para 14 novos municípios que nunca antes tiveram acesso a salas de exibição. O topo das bilheterias foi dominado por fenômenos de público como o Alto da Compadecida 2,92 milhões de espectadores no ano, e o multipremiado Ainda Estou Aqui, 2,74 milhões, que juntos lideraram o engajamento dos espectadores e impulsionaram o orgulho do cinema nacional dentro e fora do país. O ano novo entrou e o sucesso seguiu a mesma toada com a disputa de O Agente Secreto no Oscar. Embora não tenha levado a estatueta, venceu mais de 70 prêmios nacionais e internacionais. Cinema e futebol. A boa fase do cinema nacional contrasta com o momento em que vive a seleção brasileira de futebol, que entra em campo na Copa do Mundo de 2026. Enquanto a nossa produção audiovisual colhe os frutos de anos de investimento e o prestígio da crítica e do público, a Canarinho padece de certa desconfiança por parte dos brasileiros, já que virou a segunda pele de golpistas e reacionários desde o golpe contra Dilma em 2016. Aos poucos, no entanto, a camisa verde e amarela tem sido recuperada como patrimônio nacional e a relação da população com a seleção apaziguada, ainda que a fase não seja das melhores. E como aqui o assunto é cinema e também futebol, por que não relembrar filmes sobre a relação do povo brasileiro com o futebol, sobre a nossa seleção ou sobre jogadores que fizeram história vestindo o manto sagrado? O canal Black Cloud Film listou 6 filmes indispensáveis para conhecer mais a história da seleção brasileira, seus ídolos e, claro, prestigiar o esporte mais popular do mundo e o cinema nacional. Pelé, Eterno 2004. Diretor: Aníbal Massaini Neto. Considerado um dos documentários mais completos já realizados sobre Pelé, reúne gols históricos, imagens raras e depoimentos de companheiros, adversários e jornalistas. A narrativa percorre desde a infância do craque até sua consagração internacional. Mais do que uma biografia esportiva, o filme registra a ascensão do futebol brasileiro ao centro do cenário mundial. É uma obra fundamental para compreender o impacto cultural de Pelé e da seleção brasileira. Onde assistir? Apple TV, aluguel ou compra? Heleno 2011. Diretor: José Henrique Fonseca. Inspirado na vida de Heleno de Freitas, o longa retrata um dos maiores talentos do futebol nacional nos anos 1940. Dono de enorme habilidade e personalidade explosiva, Heleno viveu entre o glamour dos campos e os conflitos de sua vida pessoal. Filmado em preto e branco e estrelado por Rodrigo Santoro, o filme é um drama elegante sobre fama, ambição e decadência. É uma das cinebiografias esportivas mais prestigiadas do cinema brasileiro contemporâneo. Onde assistir? Apple TV, aluguel ou compra? Boleiros Era Uma Vez o Futebol 1998. Diretor: Hugo Giorgetti. Reunidos em um bar, ex-jogadores, árbitros e torcedores compartilham histórias que misturam humor, nostalgia e paixão pelo futebol. Cada relato revela um aspecto diferente da cultura futebolística brasileira. Sem se concentrar em grandes partidas ou ídolos famosos, o filme valoriza personagens anônimos e memórias populares. Tornou-se um clássico por capturar a relação afetiva dos brasileiros com o esporte. Onde assistir? YouTube e em plataformas de aluguel digital, a disponibilidade pode variar. Linha de Passe 2008. Diretores:
Walter Salles e Daniela Thomas. O filme acompanha 4 irmãos que vivem na periferia de São Paulo e enfrentam desafios relacionados ao trabalho, à família e aos sonhos pessoais. Um deles aposta no futebol como possibilidade de ascensão social. Embora o futebol não seja o único tema da narrativa, ele funciona como símbolo das expectativas e dificuldades enfrentadas por milhões de jovens brasileiros. O longa recebeu amplo reconhecimento internacional e foi premiado em diversos festivais. Onde assistir? Globoplay, sujeito à disponibilidade do catálogo. Garrincha, Alegria do Povo 1963. Diretor: Joaquim Pedro de Andoide. Considerado um dos grandes clássicos do documentário brasileiro, o filme retrata a figura de Garrincha no auge de sua popularidade. A obra acompanha o craque dentro e fora dos estádios, destacando sua relação única com os torcedores e sua importância para o futebol brasileiro. Mais do que uma cinebiografia, o documentário utiliza o futebol como ferramenta para observar a sociedade brasileira dos anos 1960. O resultado é um retrato histórico e cultural que permanece relevante décadas após seu lançamento. Onde assistir? YouTube. Cinema e Futebol 1980. Diretores: Chico Drummond e Davi Neves. Um especial sobre o futebol no cinema, de Chico Drummond e David Neves. Desde as primeiras filmagens de 1908 de Brasil x Argentina até documentários de ícones como Garrincha e Pelé. Inclui depoimentos de Nelson Rodrigues e Alex Vianney, além de cenas de filmes como Falecida, de Leon Eastman, que também exploram o tema do futebol no Brasil. Onde assistir? Tela Brasil.